Queria que você abrisse a tua Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 42 até o versículo 47. O nome da mensagem hoje é Os Segredos para Permanecer. O texto diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Irmãos, antes de eu entrar diretamente no assunto de hoje, que é como nós perseverarmos na nossa vida cristã, eu queria falar um pouquinho daquilo que nós precisamos permanecer, ou seja, o que é realmente a vida cristã e o que Jesus, ele significa para nós e aquilo que ele nos ensinou. Se você olhar no texto, no início do texto, no verso 42, diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Ou seja, é nessa doutrina que eu queria explanar um pouquinho aqui, antes de eu contar os segredos que estão escondidos, tão claros na verdade. Mas eu vou frisar esses conceitos que aqui estão nesse texto, para que você possa sair daqui com todas as armas, para você poder permanecer na sua vida cristã. Para a gente permanecer nessa doutrina dos apóstolos, na verdade a doutrina dos apóstolos é tudo aquilo que Jesus ensinou durante o seu ministério. Na verdade, desde quando ele nasceu, porque desde quando ele ainda era nenezinho, ele foi ensinando a gente, foi crescendo. Com 12 anos ele já estava no templo, falando com os doutores da lei, ele já tinha aprendido muito, já conhecia a palavra de Deus. Depois ele foi crescendo e com 30 anos ele começou o seu ministério, que durou esse ministério dele 3 anos. Com 33 anos, daí que ele foi entregue, ele morreu morte de cruz e depois ressuscitou. E está hoje à direita de Deus Pai. Amém? Os ensinamentos de Jesus, eles são simples. O primeiro propósito da vinda de Jesus nessa terra, a primeira, é para que pudéssemos nós termos vida e nós termos garantido a vida eterna com Deus. É a primeira coisa. É o principal objetivo da vinda de Jesus sobre a terra. A Bíblia diz que Jesus, ele se fez homem, e ele deixou para trás toda a sua divindade, ou seja, ele veio para cá sendo homem como qualquer um de nós. Você que é homem, que está sentado aqui e passa por lutas e dificuldades que eu também passo, seu vizinho de lado também passa, que é comum a todos os homens, também Jesus enfrentou. Porque a Bíblia diz claramente que ele deixou de ser divino, deixou toda a parte da divindade dele, e se fez homem para poder estar aqui e para nos ensinar. E ele passou aqui durante 3 anos do seu ministério, ensinando e falando com o povo e mostrando ao povo que era possível a gente ter uma vida sem pecado. O segundo objetivo, além do primeiro, que é o principal, que ele veio para este mundo para morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida, ou seja, ele é o nosso cordeiro que foi morto, crucificado, derramou seu sangue na cruz em nosso lugar. Não era para Jesus estar lá, era para nós estarmos lá pregados naquela cruz. Jesus não tinha pecado nenhum, ele não tinha falta nenhuma, ele não fez nada de errado. Quem fez todas as coisas erradas somos nós, cada um de nós e todas as gerações que passaram. E por essas gerações que já passaram, todas as gerações que irão por vir ainda, Jesus morreu na cruz e pagou toda a dívida com o diabo. Hoje, irmão, você está aqui, você pode dar glória a Deus, você pode levantar a tua mão, porque você é livre. Porque Jesus pagou sua conta com o pecado, Jesus pagou sua conta com o diabo. Esse é o principal. O segundo, ele veio para nos mostrar que é possível nós termos uma vida normal aqui,
sem cometer pecado algum. Se na Bíblia estivesse dizendo que Jesus, ele era com os seus poderes de Deus, porque ele era Deus, e ele enfrentasse toda essa vida que ele permaneceu nesse mundo, 33 anos, e conseguiu viver uma vida sem pecado, é uma coisa. Mas a Bíblia nos garante que ele se esvaziou, ou seja, ele era homem como nós, só que ele colocou em prática aquilo que deveria ser colocado, que os homens da época em questão, e nós hoje, não colocamos em prática. A Bíblia diz assim, que Jesus, ao contrário do que muita gente imagina, ele não veio para quebrar nenhuma lei, ele não veio para mudar nenhuma lei. Em Mateus capítulo 5, verso 17, diz assim, ó: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim destruir, mas cumprir. Ou seja, ele veio simplesmente para cumprir as leis que existiam no passado, daquilo que os profetas falaram, das leis dadas por Deus, e veio cumpri-las. Ele não veio quebrá-las, veio cumpri-las. E mostrou para todo mundo que é possível ele cumprir. Nós cumprimos as leis que Deus instituiu para as nossas vidas. Então hoje, você pode ter certeza, irmão, que você está passando por luta, por dificuldade, enfrentando problemas, mas é possível você passar por essa vida sem cometer nenhum pecado, de você vencer o pecado, porque além de Jesus ter conseguido isso, o Espírito Santo habita dentro de você, e ele te ajuda a poder vencer o pecado, ele te ajuda a você permanecer firme, longe de tudo aquilo que o diabo tenta colocar na sua vida. Amém? A terceira coisa que ele veio nos ensinar é que a nossa vida aqui, nesse tempo de mundo que nós temos aqui, estamos vivendo aqui, ela é passageira. Às vezes a gente dá muito valor nas coisas que nós vivemos aqui. Tem gente que tem dado mais valor às coisas do que às pessoas. E esse tempo que nós passamos aqui, as coisas vão ficar, irmão. Você está passando por um tempo aqui, que não sei quanto tempo você vai permanecer nessa vida, porque eu não sei quanto tempo eu vou permanecer também. Talvez eu possa viver e morrer de velhice com 50, com 80, 90, 100 anos. Mas de repente, Jesus pode voltar para mim nessa noite, porque eu não conheço. Eu não sei qual que é os planos de Deus para a minha vida e o tempo de vida que eu terei aqui. Mas uma coisa eu sei, e você também sabe, você é passageiro e peregrino nessa terra. Você não veio para morar eternamente aqui, você está de passagem por esse mundo. Você não é deste mundo. A Bíblia diz assim, lá em Salmos 139, que nós estávamos com Deus, Deus conhecia a gente antes da gente nascer. Você está vindo aqui passando por esse tempo, peregrino e passageiro, para depois você retornar para Deus, se você for aprovado por Ele, aceitando Jesus como Senhor e Salvador neste mundo. E os valores estão trocados. Muita gente está pensando em ter, fazendo de tudo em ter, e está esquecendo de plantar e ter, não nesse mundo, mas na eternidade, na vida que está, ainda quando a gente passar dessa vida física, mas na vida espiritual, que é para sempre. Irmão, o que você tem plantado? O que você tem feito? Quais as riquezas que você tem no mundo, na eternidade, depois que você passar por esse tempo? É isso que Jesus veio nos ensinar. É tão real isso, irmão, é tão verdadeiro, que os judeus da época de Jesus, quando Jesus veio, eles ficaram muito otimistas com a vinda de Jesus. Porque eles estavam esperando, porque as escrituras falavam que ia vir um homem, e esse homem ia ser o rei dos judeus. E eles achavam que esse rei era Jesus, porque eles iam tirar eles da perseguição que havia do Império Romano sobre eles. Então, quando eles começaram a ver Jesus, e a ver os ensinamentos de Cristo, tudo aquilo que Jesus estava ensinando para o seu povo, todos aqueles pensamentos de um homem sábio, eles começaram a entender, então, olha, está resolvido o nosso problema. Agora nós não vamos estar mais sob o Império Romano, porque agora existe um Jesus, o nosso rei. Ele é o rei dos reis, ele é o rei dos judeus. Ele vai destituir o reinado, o Império Romano, e vai nos devolver de novo a vida sem escravidão do Império Romano, porque era uma escravidão fria. Ou seja, eles cobravam altos impostos,
Eles colocavam um jugo muito forte sobre o povo judeu. Mas de repente, Jesus passa 3 anos do seu ministério e ele entrega a cruz e morre. E o que acontece? Todo mundo se decepciona, tanto é que o povo judeu, o judeu ortodoxo, eles não aceitam Jesus como sendo Salvador, eles aceitam Jesus como Messias, que ensinou muita coisa, não como Messias, como um profeta, que ensinou muitas coisas, que trouxe uma mensagem linda, que ensinou o povo, mas ainda não é a primeira volta de Cristo Jesus, porque eles achavam que era nesse mundo, e Jesus veio nos ensinar que não é nesse mundo, que ele veio para preparar morada para a gente no mundo vindouro, na eternidade, que é de eternidade, eternidade, de eternidade. É isso que Jesus veio nos ensinar. Muitas vezes nós temos dado muito valor nas coisas deste mundo, né? Às vezes um menino entra na casa de recuperação e o tratamento lá, eu sempre deixo muito claro na primeira entrevista, e para ter sucesso, não adianta, a experiência já nos mostrou, é 9 meses de tratamento. Mas irmão, 9 meses não é eterno, é um curto período. Só que esses 9 meses na sua vida cristã vale milhares de anos na sua eternidade, porque se você entender o propósito de Deus na sua vida durante os 9 meses de tratamento, você está preparando a sua casa para quando você for lá morar no céu. Olha só o que Deus está dando para você, uma oportunidade de você se recolher da sociedade, aprender a palavra de Deus, colocar os ensinamentos em prática na sua vida e preparando a sua morada na eternidade. É isso que Jesus veio nos ensinar. Primeiro, então, ele veio para dar nossa vida, a vida dele em prol da nossa vida, ou seja, ele morreu no nosso lugar. Segundo, ele veio para quê? Para nos ensinar que nós podemos viver sem pecado. E terceiro, ele veio mostrar para nós que essa vida ela não tem importância, ela tem importância para que nós possamos ser aprovados por Deus, para a gente poder morar a eternidade com Ele. Amém? Mas aqui, na nossa vida, na igreja principalmente, nós temos um desafio muito grande, irmão. Porque nós entendemos isso, nós lemos a palavra de Deus, Jesus ensinou nos 3 anos dele, o fundamento da palavra de Jesus é o amor, tanto é que ele disse para nós, está escrito na palavra dele, que primeiro nós deveríamos, o maior dos mandamentos era nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Depois ele falou que era para amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, nós aprendemos a nos amar e nós amarmos aquelas pessoas que estão próximas de nós. Tudo fundamentado no amor. Ele deixou tudo isso claro. Ele entregou para a gente de bandeja tudo aquilo, a fórmula que nós precisávamos colocar em prática para que nós pudéssemos ter uma vida boa, abençoada e para que nós pudéssemos estar aprovados por Deus para poder ir morar lá no céu depois que nós passarmos deste mundo. Tudo certo. Mas infelizmente nós vivemos num alto e baixo, frequente. Nós vivemos numa mornidão, ou seja, hoje você está quente, fervoroso. Você vem aqui, escutou o testemunho do Helder e encheu o teu coração de alegria, de felicidade. Você estava, ele venceu, o irmão passou por tanta dificuldade, sem a presença do pai, da mãe, que luta que ele passou, ele conseguiu vencer, eu também vou conseguir vencer. Você sai daqui bombando em Deus, você sai daqui alegre, feliz, e reconhecendo que Jesus, Ele é o seu Senhor. Mas de repente, em pouco tempo, você já está lá embaixo, descrente, não acreditando mais nos milagres do Senhor, vivendo uma vida de pecado, permitindo que o pecado venha tomar conta da sua vida, deixando que as oportunidades do diabo venham se concluir na sua vida e tornando pecado na sua vida. Olha quanta coisa que nós temos feito de errado, andando assim, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima. Sabe o que o Senhor disse para aqueles que andam frio e tem hora que andam quente? Ou seja, nem é frio nem é quente, acaba sendo morno. Nunca fica assim, um alto e baixo, e de repente fica no meio, alto e baixo. Olha só o que está escrito na palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, verso 16. Diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. Irmão, se você permanecer nessa vida de altos e baixos, de mornidão, vivendo sempre morno, a palavra de Deus diz, e o Senhor, pelo que o Helder já falou aqui da palavra de Deus, o Senhor não é homem para poder voltar atrás da sua palavra, e a palavra diz que Ele vai vomitar você da sua boca. Nós precisamos permanecer firme no Senhor, nós precisamos permanecer firme na palavra do Senhor, nós precisamos permanecer no verdadeiro evangelho. Pode vir coisas, circunstâncias na tentativa de derrubar você, mas você deve permanecer. E infelizmente não é isso que nós temos visto na igreja, irmão. E talvez isso é uma luta sua, porque também é uma luta minha. Mas graças a Deus eu tenho aprendido com a palavra de Deus, e eu tenho tentado de todas as formas em permanecer no alto, mesmo que os problemas são grandes. Se você, irmão, andar comigo por uma semana, você vai ver quantas lutas que eu passo. Mas eu tenho a certeza e a alegria dentro de mim, porque eu entendi que esse mundo eu vou ter aflição, mas eu tenho bom ânimo, porque eu sei que Jesus venceu o mundo por mim. E isso me faz permanecer firme na palavra dele. E é isso, irmão, que nós precisamos ter para que nós possamos mudar a nossa mentalidade. Você precisa mudar, irmão, você precisa entender que você tem que permanecer firme no Senhor. E nesse texto de Atos, ele fala exatamente o segredo daquilo que nós precisamos fazer, cumprir, para que nós possamos permanecer no Senhor. Eu queria que você deixasse a Bíblia aberta nesse livro de Atos, capítulo 2, verso 42. Deixa ela aberta. Alguns fecharam a Bíblia, mas eu queria que você abrisse e deixasse ela aberta enquanto nós vamos ler alguns versículos que vão mostrar claramente aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos permanecer firmes na doutrina do Senhor Jesus para as nossas vidas. Amém? Todo mundo abriu? Atos capítulo 2, verso 42 a seguir. Nesse texto, nesses 5 versículos, está revelado alguns segredos. São 3 os principais. E eu queria falar sobre esses 3 que você possa gravar no seu coração. O primeiro segredo está no verso 44, que diz assim, o verso 44: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Primeiro segredo, nós precisamos ter comunhão com os irmãos. Você precisa ter comunhão com as pessoas que pensam igual você. Você tem que se aproximar daquelas pessoas que realmente aceitaram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, e hoje professam verdadeiramente, dão testemunho daquilo que Deus fez na vida dele. Irmão, se você não fizer isso, você não vai conseguir permanecer firme no Senhor. Não vai. Não adianta. Já não é 1, nem 2, nem 3, mas dezenas de meninos que nós acompanhamos na casa de recuperação, que quando saíram da casa, ouviram isso umas 50 vezes dentro da casa, mas saíram da casa, permitiram que o diabo viesse soprar na vida dele, e voltou para as mesmas amizades que ele tinha antes. Irmão, não vai permanecer, porque é bíblico. Está escrito na palavra de Deus, você não precisa abrir, mas eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz assim, ó: não vos enganeis, ou seja, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Irmão, você sai com os bons costumes, você vem aqui para a igreja, você entende os bons costumes, você entendeu da palavra, você entendeu aquilo que foi ministrado pelo pastor. Quem está na casa de recuperação, todos os dias está aprendendo a palavra, está entrando na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. De repente, você sai daqui da igreja, você sai da casa de recuperação, você acaba voltando para as más companhias que cercavam você antes de você conhecer a verdade. É bíblico.
As más companhias vão corromper os seus bons costumes. Você vai voltar de novo para uma vida que você estava antes. Porque o meio influencia a gente. Você precisa, irmão, trocar suas amizades. Não tem outro segredo. Você precisa conviver com gente que professa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E foi isso que esses discípulos de Jesus fizeram. Jesus tinha ido embora. Passou 40 dias com eles novamente, depois da ressurreição, e foi embora. E eles começaram a se reunir. E esse texto está falando quando Jesus tinha ido. E depois eles começaram a se reunir. E eles começaram a andar só com eles, só com aquelas pessoas que realmente entenderam a mensagem de Cristo. E as coisas foram acontecendo na vida deles, porque eles permaneceram firmes no propósito e estavam juntos. Lembra que o Helder falou? É melhor que nós andamos, não sei se você falou hoje, mas você já falou algum dia aqui na igreja. É melhor que nós andarmos duas pessoas juntos. Porque se você cair, a outra pessoa vai te ajudar a te levantar. Essa pessoa vai poder estender a mão. Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós queremos ou andar sozinho, ou andar com pessoas que não condizem com aquilo que você agora acredita. Você recebeu a verdade te libertou, e você voltou a andar com as mesmas pessoas que você andava antes. Eu queria deixar um alerta para você, irmão. Se Deus mandou falar, é porque tem gente que precisa ouvir, que está aqui hoje. Talvez você ainda não caiu, talvez você ainda continua tendo o amor de Deus na sua vida, mas cuidado aonde você coloca a planta dos teus pés, cuidado com as pessoas que você tem convivido, cuidado com as pessoas que você tem andado. As más companhias corrompem os bons costumes. Amém? A minha esposa, ela tem um cuidado muito grande de falar com os nossos filhos. E ela sempre fala, nossa filha mais velha tem 17 anos, ela está morando hoje, uma semana atrás, ela mudou para Maringá, porque ela está estudando e fazendo uma faculdade lá. E eu escuto desde quando ela era pequenininha, a minha esposa falando com ela, dizendo para ela, ó filha, existe amigos e existe colegas. Ou seja, ela ia com o carro na frente da escola e ficava observando as meninas que entravam e saíam, como eram as meninas fora da escola. Daí a Maria entrava no carro, a Tuca falava para elas assim, ó, você conhece aquela menina? Conheço, como é que é o nome dela? Ah, fulana de tal. Ó, Maria, não sei se você já entendeu, mas ela não serve para ser sua amiga. Ela serve para ser sua colega. Então você não vai virar as costas para ela. Então você não vai deixar de falar bom dia para ela, você não vai deixar de passar a matéria para ela, de repente até ensinar ela na escola. Mas ela é uma pessoa que você não vai na casa dela, ela é uma pessoa que não vai na nossa casa, ela é uma pessoa que você não vai contar os seus segredos, você não vai abrir o coração para ela. Porque ela não serve para ser sua amiga. Hoje ela não serve. Porque ela vai te influenciar para o mal. Desde pequena ela tem aprendido isso. Hoje, graças a Deus, a gente está em paz. Ela está indo para Maringá, mas nosso coração está tranquilo. Porque nós sabemos que ela viveu 17 anos dentro desse princípio. Ela aceitou isso. E ela aprendeu assim. E hoje ela sabe quem pode ser próximo a ela ou não. Na sexta-feira ela foi para um culto. Ela já conheceu algumas pessoas na faculdade e foi para a igreja Bola de Neve, em Maringá. E as pessoas que ela já está se relacionando na classe de faculdade com uma semana de aula, já são as pessoas crentes, que creem em Cristo, que tiveram suas vidas transformadas, que deram um bom testemunho durante a semana de trote na faculdade. Então ela está entendendo isso, ela não vai ter problema, em nome de Jesus que não vai ter. Mas muitas vezes não é isso que nós fazemos, irmão. Quando nós aceitamos Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, algumas perdas vão acontecer na nossa vida, e talvez você vai ter que deixar algumas pessoas, algumas coisas que você fazia, algumas pessoas que você se relacionava, você vai ter que abandonar. Só que é uma perda momentânea, porque logo você vai acrescentar muito mais na sua vida. Você vai receber muito mais pessoas verdadeiramente amigas, irmãos. A Bíblia diz assim que existem amigos que são muito mais do que irmãos. E essas pessoas vão estar acrescentando na sua vida e te ajudando a permanecer. O segredo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, na época que Jesus foi, um deles é esse, a comunhão entre os irmãos.
Por isso, irmão, mude a sua amizade. Se você precisa hoje começar a deixar de ter algumas amizades do mundo, de pessoas que estavam te influenciando para o mal, que você faça, em nome de Jesus, tenha coragem. Você não vai ofender a pessoa, você não vai falar para a pessoa que você não quer mais conversar com ela, mas que em nome de Jesus você possa ir deixando essa amizade. Quando ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador, quando ela olhar para você e ver que você é uma pessoa diferente e que ela quer ser igual a você, daí sim ela vai servir de voltar a ser seu amigo. Mas por enquanto ela não serve, porque ela vai ser má influência para você. Eu sempre conto aqui, já contei aqui na igreja, de um pastor lá de Umuarama, que ele deu o testemunho dele para o programa, e ele disse assim, um dia eu entrei na igreja e Deus fez um milagre. O milagre que Deus fez foi o quê? Trocou suas amizades. Ele era um homem que tinha toda a amizade do mundo, e quando ele entrou na igreja, ele se sentiu amado pelas pessoas, e começou a trocar suas amizades. Ele conseguiu romper e hoje ele é um pastor. E ele testemunha daquilo que Deus fez na vida dele, trocando suas amizades. Esse milagre é para cada um de nós só temos que tomar posse dele, irmão. Os milagres acontecem na nossa vida quando a gente faz a nossa parte. Esse milagre de trocar suas amizades já está diante de você, só falta você abraçar ele. Então vai em busca. Se relaciona com pessoas que realmente acreditam em Cristo, verdadeiramente em Cristo. Que em nome de Jesus você só tem a prosperar. Vou usar de exemplo aqui o Ricardo. O Ricardo é de São Paulo, ele já deu testemunho dele aqui na semana passada, né, Ricardo? E o Ricardo, eu louvo a Deus pela vida dele, porque eu vejo, ele se corresponde bastante com carta, com a esposa dele. Agora eles vão estar casando dia 23 de março, para a honra e glória do Senhor. E a futura esposa dele, ela não conhecia o Senhor Jesus. E através do testemunho de vida dele, ela veio a conhecer. E tem regra na casa que todas as correspondências elas são lidas. E eu leio, e toda vez que eu leio as cartas do Ricardo, eu me emociono, eu falo para ele. Se guardar as cartas dele, dá para fazer um livro. E é um livro bom, irmão. E se um dia sair esse livro, você compra, que vai abençoar a sua vida. E na carta, ela fala exatamente disso, de como Deus tem trabalhado na vida dela, porque ele está fácil, porque ele já trocou as amizades dele, ele está vivendo com pessoas que condizem com o lar cristão, porque ele está lá na casa de recuperação. Agora ela está vivendo aqui fora. E olhando pela carta, o que ela escreve, ela conta detalhadamente aquilo que Deus tem feito nessa área. Então tem pessoas que ela fala assim, tal pessoa, ela não serve mais para ser nossos amigos. Então não estou procurando mais eles, mas olha, Deus nos deu um casal que era assim, e agora eles são de Jesus, estão na igreja quadrangular, e eu vou visitar ela, escreveu na última carta, não foi, Ricardo? Então você vê assim que ela entendeu isso, ela nem precisou alguém falar para ela, talvez ela nunca escutou isso, mas ela entendeu que ela precisa ter uma vida diferente, e para isso ela vai precisar de se relacionar com pessoas diferentes. Irmão, não sei quem são as suas amizades, eu não sei quem são as pessoas que você convive, mas irmão, em nome de Jesus, toma posse desse milagre, troque as suas amizades, amém? O segundo segredo, que está escrito nesse texto, está no verso 42, e diz assim, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Segunda coisa, nós precisamos ter comunhão com Deus. Não tem como você permanecer em Cristo sem você poder ter comunhão com Ele. Qual é o segredo para que nós possamos ter comunhão com Ele? Primeiro, você precisa ter uma vida de oração, está aqui no versículo, no final, e nas orações. Jesus não estava presente de corpo ali com eles, porque Jesus tinha ressuscitado, ficado 40 dias, depois ele foi para o céu. Então não estava mais com eles, mas eles perseveraram na comunhão com Deus, através das orações, porque a oração é uma arma que Deus nos deu, para que nós possamos nos relacionar diretamente com Ele. E a oração não é tim, nem claro, nem vivo, irmão. Não corta e não dá linha ocupada, e não dá fora de chamada.
Quando você ora, quando você fala, independente de onde você estiver, o Senhor escuta a sua oração. Você precisa se relacionar com Deus através da oração. São duas coisas que Deus deixou para a gente, é a oração e a sua palavra, para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos conhecer verdadeiramente Ele, para que Ele possa verdadeiramente te conhecer. Ah, mas pastor, eu não preciso orar, porque Deus sabe, Deus Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, então eu não preciso contar para Ele aquilo que eu estou passando por luta. Irmão, engano seu, porque o Senhor só vai agir na sua vida, só age num coração quebrantado. Ele só age quando você fala, quando você expressa, quando você diz com a sua boca aquilo que você precisa. Se você ficar nessa, que Deus sabe de todas as coisas, você não precisa falar com Ele, você não precisa contar suas lutas para Ele, isso é uma estratégia diabólica na sua vida, para que você não tenha uma vida de oração, e consequentemente você não tenha comunhão com Deus. Quer uma prova disso? O ceguinho Bartimeu, que eu sempre uso como exemplo nessa área, que é verdade, está escrito na palavra. Quando Jesus manda chamar o cego de nascença, ele pega e chega diante de Jesus, um mendigo cego. E Jesus vendo a dificuldade dele de caminhar, porque ele não estava vendo nada, e alguém levando ele para estar perto de Jesus. Quando ele chega diante de Cristo, quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Uma pergunta mais óbvia, a resposta mais óbvia que tem na Bíblia. Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? E ele disse assim: que eu veja. Na hora que ele diz que eu veja, o milagre aconteceu na vida dele. Irmão, quando você pronuncia com a sua boca, quando você fala com a sua boca, quando você confia em Deus, e com a sua própria boca, aquilo que você está passando, a luta que você está enfrentando, o milagre acontece. Você tem que mostrar que você depende dele, e isso é só através da oração, de uma vida de oração. Quantos aqui oraram nesse dia, antes de vir para o culto? Quantos? Irmão, lá na casa, eu sei que tem devocionais todos os dias, nós oramos, nos relacionamos com Deus todo o tempo. Ou seja, no mínimo 3 vezes por dia. Mas e nós que estamos aqui fora? Quantas vezes nós temos orado, quantas vezes nós temos confiado em Deus? Irmão, oração não é simplesmente quando a gente separa no quarto lá e você começa a ter aquele momento de oração. Isso é um tempo precioso que Deus nos dá de oportunidade de falar com Ele. Mas é em qualquer lugar. Eu vim aqui, estava vindo para cá, eu passei num lugar no irmão, ele contou para mim uma luta que ele tinha tido. Eu vim de carro, dirigindo, orando e dirigindo. Até chegar aqui na igreja, orando por esse irmão, por essa dificuldade que ele tinha me compartilhado. Eu não precisei entrar num quarto escuro, eu não precisei colocar uma música no fundo para tocar. Eu simplesmente dirigindo, já fui orando por essa situação. E Deus ouviu a minha oração, em nome de Jesus, esse irmão já não vai ter mais essa luta, em nome de Jesus. E é assim que acontece, irmão, você tem que orar em todo o tempo, você tem que conversar com Deus. Você está passando por uma luta agora? Ora. Você saiu daqui, enfrentou uma dificuldade? Ora. Confia no Senhor, não importa onde você está. Deus ouve quando a gente fala com a nossa boca, quando a gente pensa, porque Deus onisciente sabe que nós estamos pensando. Mas pensa, e em pensamento entrega para Ele. Fala: ó Deus, eu dependo do Senhor em pensamento, e agora eu preciso do Senhor, eu preciso do milagre nessa área, porque a luta vai vir agora e eu preciso estar revestido. Fale com Ele, Ele é seu Pai. Eu não sei, talvez algumas pessoas que estão aqui, a figura paterna é uma coisa assim que te trouxe algum trauma. Porque talvez faltou o seu pai na criação, talvez o pai foi ausente, talvez o pai não deu amor, não deu carinho. E quando a gente fala aqui que Deus é pai, você vê a imagem do seu pai que não foi uma pessoa boa para você. Mas agora, em nome de Jesus, que todo ressentimento paterno possa sair da sua vida, e que você possa entender daquele que realmente ele é um pai verdadeiro, modelo, que atende a súplica dos seus filhos, que é Deus Todo-Poderoso, irmão. Você tem que ter uma vida de oração, de comunhão com Ele, você tem que andar assim com Ele. Se você se distanciar dEle, não tem como você permanecer nele. Se você se distanciar de Deus, se você não tem comunhão com Ele, você é presa fácil para o diabo vai colocar pecado na sua vida, e o pecado vai criar uma muralha enorme, que vai impedir você de se relacionar diretamente com Ele.
daí você vai não mais permanecer. Você vai se afundar numa vida de pecado, numa vida de destruição. Quantos querem permanecer no Senhor? Irmão, em nome de Jesus, você possa ter comunhão com os irmãos. E em nome de Jesus, que você possa ter comunhão com o Senhor. Amém? Outra forma de nós termos comunhão com Deus é nós louvarmos a Ele. Está escrito aí, no verso 47, Atos 2:47. Está o segundo segredo da comunhão com Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Segunda forma de comunhão, você louvar a Deus em todo o tempo. E louvar a Deus todo o tempo não é simplesmente nós entrarmos na igreja e ficar tocando música 24 horas por dia. É a gente ter um ministério de louvor aqui que fique 24 horas louvando e você podendo vir aqui. O louvando em todo o tempo é nós louvarmos a Deus através das nossas atitudes. Você se relaciona com Deus, você louva a Deus quando você tem uma vida reta, um testemunho vivo e verdadeiro diante de Deus. Irmão, não adianta você querer ter duas vidas, duas caras. Uma quando você entra pela aquela porta, uma quando você fala com o pastor, uma quando o pastor está perto, ou quando alguma liderança, algum irmão da igreja está perto, e outra quando não tem ninguém por perto que você conhece. Não adianta você ter essas duas vidas. Você tendo essas duas vidas, uma quente e uma fria, se juntar vai ficar morno. E morno o que faz? Deus faz? Vomita da boca dele. Em nome de Jesus, que você possa ser sempre quente, irmão. Que você possa, em nome de Jesus, ter sempre comunhão com Deus, louvando a Deus com a sua vida. Louvando a Deus quando você está no seu trabalho. Louvando a Deus quando você está com a sua esposa, quando você está com os seus filhos. Louvando a Deus quando você está lá no quarto sozinho, em oração. Louvando a Deus quando você está tratando de um assunto difícil. Talvez alguma coisa que você tem que compartilhar com alguém. Ou alguém tem alguma coisa contra você e você precisa resolver. Que você possa louvar a Deus em todo o tempo e tendo comunhão plena com Ele. Se você fizer isso, irmão, você vai permanecer. Nos olhos humanos, parece que isso é impossível, que você não vai conseguir vencer. Mas, os olhos de Deus, através dos olhos de Deus, você vai conseguir fazer acontecer milagres todos os dias nessa área. Irmão, eu tenho visto tanta coisa. Deus tem me dado o privilégio de se relacionar com os meninos da casa e de poder ver os milagres que Deus tem feito na vida de cada um deles. Eu tenho visto milagre na minha vida, com a minha esposa, com a minha família. Eu tenho visto o milagre de Deus com os meus filhos. A gente passa luta, tribulação, é normal, todo mundo passa. Mas todos os dias a gente tem visto o cuidado e o milagre de Deus na nossa vida, em todas as áreas. Por quê? Porque nós estamos louvando, engrandecendo o nome do Senhor, ou tendo uma vida de oração e aprendendo da palavra constantemente. Está aí o segredo. Se você permanecer em comunhão com Deus, você vai permanecer. Amém? Por último, eu quero deixar aqui o versículo, quero que você abra aí, lê comigo. Versículo 43, verso 43. Está o último segredo daquilo que nós temos que fazer para que nós possamos permanecer. Verso 43 diz assim, e em toda alma havia, o que está escrito na tua Bíblia? Temor. Em toda a alma havia temor. Temor, segundo o dicionário da língua portuguesa, significa o seguinte, é ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, viver no temor da miséria, da morte, sentimento de respeito ou reverência. Isso é temor. Eles viviam permanentemente em temor. Sabe o que significa? Que eles tinham medo, eles tinham receio e tinham respeito por Deus. Então eles tinham medo nas coisas que eles iriam fazer ou poderiam fazer que pudesse cortar a comunhão que eles tinham com Deus. Então eles viviam receiosos. Quando o Senhor Jesus foi, Ele enviou o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus é que gera em nós esse temor. Pode ver, irmão, eu tenho escutado testemunho isso direto. Você está
para acontecer o pecado na sua vida, parece que alarma algo dentro de você, parece que aparece uma luz vermelha dentro de você, que sinaliza, dá um berro dentro de você, que mostra para você que você está para cair no pecado. Sabe o que é isso? É o temor, que quem deu para você? O Espírito Santo de Deus. Só tem o temor naquele que realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque é o Espírito Santo que faz o temor funcionar dentro de nós. Então nós temos medo de pecar, nós temos pavor da morte. Na morte física? Não, da morte espiritual, porque o pecado traz a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, verdadeiramente, não só na sua cabeça, mas principalmente, que é o que faz diferença no seu coração, você tem o Espírito Santo dentro de você, e esse Espírito Santo, ele alarma dentro de você. Se o seu alarme está com defeito, você precisa repensar a sua fé cristã. Se você tem cometido pecado, nem vem peso do pecado sobre a sua vida, você nem se sente culpado pelo pecado, ou você está para cometer alguma coisa, você não está nem aí se vai pecar, se não vai pecar, o temor de Deus não está em você. E se o temor não está em você, o Espírito Santo de Deus, ele se ausentou da sua vida. Você está longe dos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, você precisa voltar para Ele. Irmão, e lá em Êxodo, capítulo 20, verso 20, diz assim, respondeu Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para nos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Ou seja, o temor, ele nos evita de nós cairmos no pecado, ele nos revela o pecado. O diabo, ele tem uma cilada para a vida de cada um de vocês, irmão. Não adianta você falar que não tem, porque tem. O diabo, ele não desistiu da vida de ninguém. Não desistiu da minha, não desistiu da pastora Tuca, não desistiu dos meninos da casa. Ele não desiste. Ele vai até seu último dia, até o último sopro de vida seu. Ele vai tentar usar estratégias para tentar derrubar você e tirar você do caminho do Senhor. Ele vai fazer isso em todo tempo. Ele quer derrubar você. Mas, irmão, se nós permanecermos em Deus, se você permitir que o temor de Deus e manter comunhão com Deus, manter comunhão com os irmãos, permanecer firme no Senhor, Ele não pode nada contra a sua vida. Todos os planos do diabo para a sua vida vai ser frustrado. Ele não vai esquecer de você nem um instante, mas todo o tempo ele vai ser derrotado na sua vida. Os planos dele, ele pode armar o que for para você. Você está seguro, você está firme em Deus, você tem comunhão com o Senhor, o temor de Deus está dentro da sua vida, dentro de você, o Espírito Santo habita em você, não tem como, o diabo não pode fazer com que os planos dele tenham sucesso sobre a sua vida, amém? Por isso que para o diabo, irmão, a gente não precisa ter medo não, a gente também não vai achar que vai ficar fazendo fusquinha para ele, achando que ele não tem poder, ele tem seu poder. Mas Deus tem muito mais poder que Ele. E se você está com comunhão firme com o Senhor, você não precisa ter medo, porque o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te dar vitória em todas as coisas que você for fazer. Se você permanecer firme em Deus, irmão, não adianta. O diabo já se frustrou, não tem poder sobre a sua vida. Mas se você vacilar, irmão, no tempo de vacilo, quando você não permanece no Senhor, daí a rasteira vem e a rasteira é grande. E as consequências do pecado, elas permanecem na nossa vida. Se você cometeu um pecado, vou usar o Helder como exemplo. O Helder contou o testemunho dele aqui, maravilhoso e verdadeiro, porque eu sei disso. E ele se arrependeu, hoje ele é muito maior, muito mais fervoroso na fé do que ele era antes, quando ele saiu do tratamento. Hoje ele está no auge da vida cristã dele, hoje, diferente quando ele estava lá, não que ele não estava em Cristo quando ele saiu, mas hoje ele está com muito mais poder de Deus sobre a vida dele do que ele estava antes. Mas um dia ele vacilou, e nesse vacilo o diabo passou a rasteira, e Deus deu a chance dele voltar de novo, porque Deus ele abre as portas todos os dias para nós. Talvez, irmão, você está aqui, você está longe de Deus. Hoje é dia de você se reconciliar e voltar para a casa do Pai.
Hoje é dia de você retornar de novo para a casa do Senhor. O Senhor está com as portas abertas, de braços abertos, esperando você. E Ele vai pegar todo o seu pecado, tudo aquilo que você cometeu, vai jogar no mar de esquecimento. Mas as consequências continuam. A consequência do Helder, ele está lá de novo, vai permanecer pelo tempo do tratamento dele. Uma pessoa que roubou, tudo bem, Senhor, se ele aceitar Senhor Jesus como Senhor Salvador, e ele voltar para a casa do Pai, o pecado do roubo não está mais sobre a vida dele, no mundo espiritual. No mundo material, as consequências vão permanecer. Mas irmão, as consequências no mundo espiritual são apagadas. Você passa a ser de novo limpo, não importa o que você fez. Mas você precisa para isso permanecer no Senhor. Amém? Permanecer no Senhor. Primeira coisa, você precisa ter comunhão com os irmãos. Segunda coisa, comunhão com Deus, através da oração, leitura da palavra, tendo uma vida de louvor. E terceiro, você precisa ter o temor de Deus dentro de você, o Espírito Santo de Deus dentro de você, para Ele te avisar do pecado. Irmão, sabe o que vai trazer de consequência para a sua vida se você permanecer no Senhor? Está nesse texto também. Olha como esse texto pequeno, quanta palavra ela revela para a gente. Está escrito aqui, tem 3 coisas que você vai conseguir se você permanecer no Senhor. Primeira, está lá no verso 46. Atos capítulo 2, verso 46. Diz assim, ó: comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmão, se você permanecer no Senhor, você pode estar passando por luta e tribulação, mas tem uma coisa que vai estar dentro de você: a verdadeira alegria. Irmão, você vai ser alegre, você vai ter felicidade, você vai ter paz dentro de você. E essa alegria e paz não tem preço. Podia chegar um homem mais rico do mundo, chegar aqui e despejar dinheiro aqui, ó, que toma conta desse púlpito inteiro, e falar assim: pastor, estou trazendo todo esse dinheiro aqui para mim ter a alegria que esse povo aqui tem. Eu vou falar para ele assim: ó, esse dinheiro não vale nada. Porque a verdadeira alegria é um homem que tem tudo e na verdade não tem nada. Porque a alegria não tem preço nesse mundo natural. Se você, irmão, permanecer firme, mesmo em meio a lutas, a dificuldades, você vai ser uma pessoa alegre. Você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ter paz. Você vai deitar a sua cabeça no teu travesseiro. Você vai dormir a noite inteira. Você vai acordar no outro dia disposto. Vai vir luta. Vai querer te chatear. A Bíblia diz que às vezes o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quer dizer, tem dia que você vai ficar com o coração mais apertado, mas é uma noite, irmão. No outro dia você está alegre novamente, porque o Senhor já veio em teu socorro, porque o Senhor já vem para cuidar de você, já vem para te entregar a vitória no problema que você está passando. E isso só tem quem permanece. A segunda coisa, a segunda consequência que acontece conosco se nós permanecermos, está no verso 43. Verso 43, e diz assim: e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Irmão, quer milagre na sua vida? Quem quer milagre aqui? Eu creio que todo mundo aqui tem um milagre, está à espera de um milagre. Todos estão à espera de um milagre. Você quer que esse milagre aconteça na sua vida? Está aqui o segredo: permaneça no Senhor. Você vai poder ver com seus olhos maravilhas e sinais. Sabe o que é maravilhas? É algo que humanamente ela não existe explicação. Cientificamente não tem solução para aquele problema. Nesse mundo não existe solução para aquele problema, mas milagrosamente o problema é resolvido. Por exemplo, uma pessoa que está numa cadeira de rodas, de repente o Senhor cura essa pessoa. Não tem na medicina de hoje que possa levantar aquela pessoa e deixar ela que ela ande novamente. Mas ela volta a andar. Isso é uma maravilha. Existem coisas para você, irmão, que é impossível acontecer. Que você está com o seu coração aí, ó, você está pensando nisso, você não sai da sua cabeça. E é algo que humanamente não tem solução. Se você falar com qualquer pessoa, essa pessoa vai sempre confirmar para você: ó, desiste disso aí. Isso aí que você está falando não existe. Não tem solução. Talvez uma enfermidade, ó, não tem cura. Você vai ficar o resto da vida assim. Talvez uma luta em outra área, não tem jeito, esquece. Eu venho te dizer hoje, irmão, se você permanecer firme no Senhor, você vai ver maravilhas e sinais do Senhor na sua vida. Os milagres de Deus vão acontecer na sua vida.
mas você precisa permanecer. A terceira coisa que acontece de consequência na nossa vida está nesse texto, no verso 47. Verso 47 diz assim, ó: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Sabe qual que é o terceiro milagre? Muita gente vai morar no céu por causa da sua vida, irmão. Se você permanecer, a sua vida, o teu testemunho de vida vai levar muita gente para o céu. Vai ser acrescentado vida e muitas vidas através do seu testemunho. Essa igreja vai ser pequena para o tamanho de gente. Eu me arrepio de falar, irmão, porque eu tenho o temor de Deus dentro de mim, e eu sei que isso é real, é verdadeiro. Essa igreja vai ser pequena, irmão, se você permanecer firme, de tanta gente que vai vir atrás de você e vai querer a mesma coisa que você tem, que é a paz, é a alegria. Essas pessoas vão atrás de você para buscar aquilo que Deus te deu de graça. Vão aceitar o Senhor Jesus como único Senhor Salvador. O Senhor vai acrescentar. Você está orando pelo seu esposo? Irmão, permanece firme no Senhor, que você vai ganhar ele para Jesus, porque ele vai ser acrescentado. Está aqui a promessa, nesse texto. Você tem orado pela sua mulher? Irmão, está escrito aqui, ó, ela é uma promessa. Se você permanecer firme no Senhor, a sua esposa, ela vai vir aqui glorificar e exaltar o nome do Senhor. É uma promessa para mim, promessa para você, se nós permanecermos. Irmão, você tem um filho que está passando por alguma luta, talvez você está perdendo seu filho para o mundo. Você quer trazer seu filho de novo para a casa do Senhor? Permaneça firme, porque o Senhor vai acrescentar a ele na igreja. E a igreja que está falando aqui, não é a igreja de 4 paredes, é a igreja universal, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e vão morar no céu. Irmão, Deus tem 3 promessas para você nesse texto pequeno que nós lemos. Se você permanecer, você vai ter alegria, você vai ver maravilhas, o milagre vai acontecer na sua vida, e o crescimento da igreja através da sua vida. Pessoas vão aceitar Jesus através de você. Amém? Que você possa viver firme nisso, irmão. E eu queria convidar você agora, para você se levantar, para que nós possamos orar. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei como você tem vivido. Talvez você está lá alto, hoje estou bem, firme em Deus, glória a Deus, aleluia. Pastor, estou no fogo. Pastor, estou cheio de Deus na minha vida. Tudo que eu falo é para bênção. Onde eu toco, as pessoas, se revela o amor de Deus. Estou bem, estou firme. De repente passa uma semana, irmão, daí como é que você está? Glória a Deus, está fervoroso. Não, irmão, pastor, estou passando por uma luta. Ei, eu não estou mais daquele jeito não. Estou desanimado. Parece que Deus não me escuta, não me ouve. Estou passando por uma tribulação nervosa, não sei o que eu faço mais. Eu não sei, talvez você está vivendo dessa forma. Você está numa gangorra. Tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está lá embaixo. Hoje, irmão, você aprendeu o segredo de permanecer no Senhor. E que em nome de Jesus você possa colocar isso em prática na sua vida. Amém? Se você viver isso, irmão, é promessa. E Deus, Ele não falha, Ele não tarda. O que está escrito aqui na sua palavra, Ele faz cumprir. Porque existe hoje milhares, milhões de pessoas que se curvam diante do Senhor Jesus. Porque eles estão vendo todos os dias as promessas, as histórias, o testemunho de vida de pessoas revelado através da Bíblia Sagrada. E essa Bíblia hoje, essa palavra de Deus está revelando para você hoje que você pode ter uma vida totalmente diferente do que você tem vivido, se você permanecer, se você ficar firme, se você fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, o milagre vai acontecer em você. Você vai permanecer e as coisas vão se encaminhar da melhor forma, irmão. Quando vir alguma cilada do diabo aparecendo coisa boa para você, a porta vai ser fechada e você vai glorificar a Deus pela porta fechada, porque não foi Deus que abriu. Porque você permaneceu, você vai ter discernimento. Para você ter tudo isso, você precisa ficar firme no Senhor. E eu queria, em nome de Jesus, orar por vocês. Queria que você fechasse seus olhos, que você olhasse para dentro de você agora, em nome de Jesus. Não esquece quem está do seu lado, esquece a pessoa que está aqui. Eu não sei quem está com você, talvez seu esposo, sua esposa, filhos. Mas
crianças estão bem cuidadas lá no fundo, pelos obreiros que estão lá. Que em nome de Jesus agora você possa olhar para dentro de você. Como tem sido a sua vida cristã, irmão? Como é que você tem vivido? Altos e baixos? Não dá para ser morno. Morno você vai ser vomitado da boca de Deus. Que em nome de Jesus hoje você possa ser quente, fervoroso. Mas que isso possa ser sempre na sua vida. Que você possa permanecer bem firme, irmão. Não significa que você não vai ter lutas, mas as lutas vai ser para que você possa ter vitórias. Porque não existe vitória sem você ter luta. Como é que eu vou ganhar alguma coisa se eu não passei por nenhum problema? Como é que eu vou ser vitorioso em alguma coisa se eu não tive um adversário? A luta vem, mas é para fazer você vencer, irmão. A luta vem para poder você ver a glória de Deus, você manifestar a glória de Deus. A luta vem, mas se você está acima da luta, você é um vitorioso, se você permanecer firme em Deus. Irmão, se você precisa hoje dar um passo de fé, porque você não está conseguindo ser constante na sua vida cristã, eu queria convidar você a vir aqui na frente para a gente orar. Em nome de Jesus, você que anda nos altos e baixos, e você quer permanecer firme no Senhor, dá um passo de fé nessa noite, vem para frente, em nome de Jesus, não fique no seu lugar, vem para frente. Se você precisa permanecer firme no Senhor, se você precisa ter uma vida que foi falada aqui, talvez você não tenha vivido realmente comunhão com os irmãos, você não tem tido comunhão com ninguém da igreja, você tem uma vida diferente, em nome de Jesus, vem para frente. O Senhor vai te dar força para que você possa permanecer nele nessa noite, em nome de Jesus. Ele vai mudar a história da sua vida nessa noite. O Senhor vai mudar a história da sua vida em nome de Jesus. Irmão, você precisa permanecer firme no Senhor nessa noite. Confia nele. Viva os passos dele em nome de Jesus. Chega de estar lá embaixo. Permaneça sempre firme em Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o Senhor. A tua oração tem mais poder do que a minha, irmão. Porque a minha vai ajudar você a crescer a sua fé. Mas a sua, o Pai vai te atender. Quando você ora, o Pai te escuta. Agora, em nome de Jesus, enquanto nós cantarmos essa canção, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que você possa estar conversando com Deus. Comece agora a ter comunhão com o Senhor. Entrega para Ele as suas lutas. Entrega para Ele as suas dificuldades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele te ama, irmão. Em nome de Jesus. Fala para Ele. Aonde está a sua dificuldade de permanecer? Fale para Ele. Converse com Ele. Deus está presente nesse lugar. Assim como o ar que nós respiramos está presente aqui na vida, o Senhor Jesus está aqui de braços abertos esperando por você, irmão. Fale com Ele nessa noite. Fale com Ele. Permaneça firme nele. Você que está no banco, irmão, ora a Ele. Agradeça a Ele por você estar firme no Senhor. Em nome de Jesus, peça para Ele te cobrir nessa noite. Peça para Ele te dar paz, alegria, prosperidade bíblica. Em nome de Jesus. Sem o seu amor, Fale com Ele, irmão. sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Ele te ama. Ele te ama, irmão. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Pai querido, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por essas vidas que estão aqui nesse templo, ó Pai. Essas
4 paredes, que agora é santuário do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar fazendo milagres aqui, ó Deus, nessa noite. Ó Pai querido, que tudo aquilo que tem atrapalhado de ter uma vida, uma comunhão plena com o Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Ó Pai, aos olhos humanos, existem coisas que nos atrapalham para que nós possamos realmente viver aquilo que nós temos aprendido. E vivermos aquilo que o Senhor deixou para cada um de nós. Mas agora, Deus, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor e nós precisamos do Seu milagre, em nome de Jesus. Que o Teu milagre possa acontecer nas nossas vidas hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Senhor, porque o Senhor é um Deus verdadeiro, porque o Senhor é um Deus que tem uma palavra só. E essa palavra, Deus, nós tomamos posse nessa noite. E o milagre vai acontecer, Senhor. Nós estamos com o coração aberto, ó Deus, para permanecer no Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai. O culto vai acabar daqui a alguns minutos, ó Deus, nesse lugar, nessas paredes, nessas 4 paredes. Mas o culto ao Senhor permanece dentro de nós, todo momento. Que nós possamos viver isso, essa coisa gostosa que nós temos sentido aqui nessa noite. Não só quando nós estamos na igreja, mas todo momento, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos sentir a presença verdadeira do Senhor em nós, que nós possamos viver a alegria do Senhor em nós. Não importa a circunstância, não importa o que nós estamos vivendo, o que importa é que nós somos felizes, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor é um Deus de milagres, porque o Senhor tem feito milagres, tem acontecido confrontos na nossa vida, mas em todos o Senhor tem nos dado a vitória, e nós te louvamos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, poderosamente, ó Deus, cada um que está aqui nesse lugar. Ó Pai, que o Senhor possa estar dando para cada um uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que o diabo tentou planejar para poder derrubar qualquer pessoa, qualquer coisa, Deus, agora nós cancelamos em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma semana de vitória, de bênção. Que nós possamos voltar aqui, ó Deus, para te glorificar pelo aquilo que o Senhor fez, pelo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É o que nós oramos agora, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.